Olá, bem-vindo à terceira videoaula referente à implantação do E-Social e configuração dentro do sistema DNA-MED. Nós estamos tratando inicialmente dos conceitos de cada registro, para depois, nas próximas aulas, vier a aplicação prática dentro do sistema. Mas essa parte conceitual ela é muito importante para nós não ficarmos perdidos na hora de lançarmos essas informações dentro do DNA-MED. Então agora nós vamos falar sobre o evento S2240, que é as condições ambientais de trabalho e fatores de risco. Lembrando que este evento é um dos eventos mais detalhados dentro do sistema, dentro do que o E-Social pede, e é um dos eventos mais polêmicos, através de toda a gama de informações que o governo está pedindo. Mas vamos acompanhar item a item aqui, em termos conceituais, o que este evento Condições Ambientais do Trabalho vai informar. Lembrando que as informações referentes a ambientes de trabalho, o E-Social ele pede por trabalhador, ou seja, não é um agrupamento de GHE que você tem que você deve informar lá. Não, é por trabalhador. Então, ou seja, para cada trabalhador nós vamos ter que gerar um evento desse contendo todas as informações. Dentro do sistema, essas condições ambientais de trabalho, para que você não tenha que configurar por trabalhador, ela vai ser associação de função e setor, como já é feito hoje a configuração dentro do sistema. Então, nós vamos acompanhar um pouco aqui sobre alguns dados que esse evento ele nos pede, né, que esse evento solicita, para depois nós vermos a aplicação dele dentro do sistema. Então, nós vamos passar inicialmente aqui de uma forma conceitual. Então, esse evento, de início, ele já pede número do CPF do trabalhador, ou seja, se você, na sua medicina ocupacional, ainda não tiver pedindo no ato do atendimento o CPF do trabalhador, isso é uma coisa que já tem que ser mudada. Você só pode fazer esses atendimentos com o CPF. Aí, no caso, para estas empresas que são do primeiro grupo agora que nós já vamos ter que fazer, lançar os registros, informar para o governo o registro, então nós vamos precisar também do número do PIS, ou seja, então aqui ó, o número do PIS ou PASEP, ela é de suma importância para que nós podemos gerar esses eventos. Terceiro item, matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa, ou seja, quem fornece esse código vai ser a empresa ou a contabilidade, que o contador dentro do E-Social ele faz uma pré-admissão desse funcionário, ali é gerado um código de vínculo, aonde que esse código tem que ser informado para nós, para que nós possamos jogar ele dentro do sistema para a gente poder gerar o arquivo XML, porque senão o arquivo vai ficar incompleto. Então, nós precisamos do número do PIS, do número da matrícula, do número do CPF e também um campo chamado Código de Categoria do Trabalhador, onde tem conforme tabela 1. Essas tabelas, elas estão todas no manual do E-Social, mas eu vou passar o link dessas tabelas também para vocês conhecerem. Quem não conhece, eu vou passar no e-mail para vocês entenderem, ou manda um e-mail para mim, solicita, que eu estarei mandando o link do site do governo, onde que nós obtenhamos essas tabelas. Lembrando que essa tabela 1, que é para falar se o trabalhador ele é menor aprendiz, se ele é vinculado à empresa através de uma CLT e assim por diante. Então, essa informação também nós precisamos ter. Outra coisa, descrições das atividades físicas e mentais realizadas por cada trabalhador. Então, nós vamos ter que fazer um descritivo da atividade, daquilo que o trabalhador realiza dentro da empresa. Isso tem que ser informado no E-Social também. As atividades periculosas, insalubres ou especiais desempenhadas relacionadas às atividades ao código da tabela 28. Ou seja, existe uma outra tabela também, onde ali vai conter todas as informações e definir se aquela atividade ela é uma atividade insalubre, periculosa ou que requer uma aposentadoria especial para que você
coloque no descritivo desse ambiente de trabalho para o trabalhador. Outra questão também, informar se o fator de risco aos quais o trabalhador está exposto de acordo com a tabela 23, ou seja, para cada fator de risco existe uma nomenclatura, um código que você deve relacionar com os riscos cadastrados dentro do sistema. Ou seja, lá no cadastro de risco, na hora que você já relacionar o código do E-Social, automaticamente ele já vai linkar isso para todas as empresas relacionadas daquele risco. Então, isso é uma atividade inicial que nós devemos fazer e que eu vou mostrar nas próximas aulas como nós devemos fazer isso dentro do sistema. Como você informa essa exposição de risco? Se é qualitativo ou quantitativo? Para os riscos que são quantitativos, e intensidade, concentração ou dose de exposição, você vai precisar colocar técnica utilizada, existe uma tabela para isso também. Se a atividade ela gera insalubridade, periculosidade ou aposentadoria especial, responder sim ou não para as seguintes perguntas. Então, todas essas perguntas vai ter dentro do sistema, onde você deve configurar, porque essas informações nós temos que enviar para o E-Social, né? Então, se você ainda não faz a gestão dessas informações, já elabora elas, porque nós precisamos para mandar essas informações para o E-Social SST. Então, pergunta, implementa EPC? Sim ou não? É eficaz? Sim ou não? Utiliza EPI com o CA dele? É eficaz? Sim ou não? Então, todas essas informações nós vamos ter que colocar, inclusive a dos EPIs, nós vamos ter que informar o CA deles também. Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva de caráter administrativo de organização? Sim ou não? Foram observadas as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo? Sim ou não? Então, todas essas são perguntas de respostas sim ou não que nós devemos mandar para o E-Social. Lembrando que essas perguntas, elas são respondidas se a forma de você apurar isso é de forma quantitativa e não qualitativa. Foram observadas uso ininterrupto de EPI, foi observado o prazo de validade do CA, então tudo isso o E-Social pergunta. É observada a periodicidade ou troca definida pelo fabricante? Sim ou não? É observada a higienização conforme a orientação do fabricante? Informar o CPF, o NIT do responsável pelos registros ambientais? Órgão de classe, número de inscrição no órgão da classe UF, os riscos ergonômicos deverão ser informados, a metodologia utilizada. Então, tudo isso você tem que informar dentro do E-Social. Então, é isso que o evento S2240 ele exige, ou seja, são as condições ambientais de trabalho e fator de risco. Lembrando que para cada fator de risco, essas perguntas têm que ser respondidas, mas isso nós vamos ver também em detalhes dentro das telas do sistema. Lembrando que a qualidade das informações colocadas no DNA-MED, aquilo que é colocado no DNA-MED vai ser transmitido para o governo. Então, isso tem que ser pensado pelo setor de engenharia, pelo setor técnico, junto com a empresa, para poder fazer essas respostas de maneira correta, para poder responder dentro do sistema de maneira correta. Na verdade, cada pergunta dessa, o departamento de engenharia com certeza até sabe implementar, sabe responder isso de acordo com cada cliente. Até a próxima videoaula, onde nós falaremos do próximo evento.